Fala aí, beleza? Tio René aqui. Bora lá bater um papo sobre Mega Man X-Dive. Dessa vez vamos falar sobre iframes. Iframe ou inframe, ambos vêm da palavra invulnerability frame, depois outra palavra, né? Que significa instante, momento, quadro de invulnerabilidade, tá? Aqui no jogo, o iframe é chamado de showtime. Vale ressaltar que o ícone do iframe, ou seja, do showtime, que é o iframe daqui do jogo, ele é diferente do protective shield, tá? Vocês podem ver que eles são bem parecidos, mas eles têm suas diferenças, tá? O do iframe aqui do showtime ele tem esses brilhozinhos, enquanto o showtime é só esse escudozinho em volta, tá? Isso é interessante da gente saber, porque às vezes a gente pode se confundir, né? Quando eles sobem como buff lá em cima. Beleza? Mas é muito mais fácil para a gente ficar falando iframe, né? É easier, né? Então, o que é o iframe? Bom, o iframe é um buff ativo, que ele é ativado a partir de alguma condição, ou um uso de habilidade, ou sofrência de dano, ou alguma outra condição, e ele vai estar ali como um buff ativo. Ele vai ter uma durabilidade, né, em tempo, em segundos, e depois ele vai desaparecer. Depois ele vai poder ter ou não um cooldown para poder ser ativado de novo, em alguma outra condição de reuso, beleza? Bora ver aqui na prática como é que ele entra. Olha só, eu entrei aqui com o Nightmare Zero por um seguinte motivo, tá? Primeiro eu gostaria de dizer que os iframes eles possuem animação ou não, tá? Mas o que importa pra gente é o buff ativo ali em cima, ao lado da barra de HP. Então vou fazer aqui um uso de qualquer habilidade e ele vai aparecer ali pra mim, ó. E apareceu ali. Um instante de 1 segundo. Agora eu tenho que esperar 4 segundos para poder usar de novo, porque essa é a condição do Nightmare Zero. 3, 2, 1, lá vai, já vai poder aparecer de novo. E tem a durabilidade de 1 segundo, essa aqui do zero. Tanto faz o uso ou não, beleza? Então é isso, alguns iframes eles vão ter animação, como esse aqui do zero a gente vê, que é a mesma animação praticamente do camaleão. Tem também alguns outros personagens, em minha memória, eu acho que algum dos bases ele vai ter também um escudo meio holográfico, parecido com esse aqui do Zero e do Camaleão. E a maioria dos outros, eu diria que 90% dos personagens que tem iframe, eles não tem animação, só sobe o buff ativo, tá? Bora ver aqui o do Camaleão. O do Camaleão, ele possui duração de 2 segundos. Ó. A gente observa que ele demora mais ali para desaparecer em relação aqui ao do Nightmare Zero, ou do Nightmare Zero. Já desaparece rapidamente. Agora aqui, ó, sofri 2 segundos, daí desaparece. Isso é uma coisa interessante, porque principalmente para PVP e de modo geral também, né? Quanto maior a duração do iframe, melhor. Você vai estar ali, você vai estar imortal por mais tempo, beleza? Agora vamos ver aqui outro personagem aqui na prática. E Via, escolho você. Bom, porque eu escolhi o Via, vocês já vão entender também, tá? Então vou fazer aqui o primeiro uso da primeira habilidade do Via. Olha, tem 2 escudos aqui. Esse daqui que ficou o Protective Shield e o outro que já desapareceu, o outro buff ali ativo, era o iframe, né? Vulnerability Moment of Frame. Então bora lá, olha. Ele tem a duração de 1 segundo e simplesmente desaparece. Na segunda habilidade do Via também, ele vai ter esse mesmo iframe. Ó, simplesmente desapareceu. 1 segundo também, porém me deu outro buff ativo, mas isso não interessa aqui pra gente. Tranquilo? Agora uma coisa muito interessante sobre esse assunto é o seguinte. Existem iframes que têm resistência a debuffs e tem iframes que não têm resistência a debuff. Por exemplo, esse primeiro aqui, se você der qualquer debuff aqui no Via, ele vai sofrer nesse momento. Já o segundo, como eu estou com o chip ativado o Showtime, ele vai me dar invulnerabilidade contra debuffs também. Então, eu vou ficar tanto invulnerável contra... Continuando. Então, esse segundo iframe aqui, ele vai me dar defesa contra debuffs também. E isso é muito importante durante o PVP, tá? Porque aí você vai ficar imune a debuffs, tranquilo?
Agora vamos a algumas coisas interessantes, tá? Vamos voltar aqui. Então, bora lá para os pontos interessantes, tá? Eu escolhi aqui o Awakened Zero porque ele é um personagem que ele não tem iframe, então ele não tem o Showtime, porém, eu falo nos usos naturais da habilidade dele, tá? Porém, ele tem essa passiva bem aqui que leva o nome de quê? Showtime. E o que ela faz? Você simplesmente se torna invulnerable, né? Se torna imune a dano quando você faz o uso da Game Zero, que é a segunda habilidade dele aqui, tá? Então, por isso que no jogo a gente tem o nome próprio para Showtime. Agora, eu vou mostrar outra coisa interessante, que para esse mesmo nome de Showtime, a gente tem outra coisa diferente. Olha, aqui no Via, ambas habilidades dele, ele não sofre nenhum dano, ou seja, ele é invulnerável. E aqui na segunda, ó, ele é invulnerável também. Porém, a gente tem esse segundo chip aqui que se chama o quê? Showtime. E o que esse tipo Showtime faz? Ele já tem uma função diferente da de lá do Awakened Zero. O que ele faz? Você não sofre nenhum status negativo quando você usa essa técnica. Ou seja, quando você faz o uso da habilidade, você não sofre nenhum debuff. Somado a invulnerabilidade nativa da habilidade, isso a gente acaba chamando de... Aí é coisa dos fãs dos jogos, tá? Tem vários nomes. True Showtime, Showtime Plus ou Showtime melhorado também, né? Para ficar mais aportuguesado, né? Brasileirado. Tranquilo? Essas são algumas informações extras. Geralmente a maioria dos novos personagens, quando vem Showtime, é de forma equipável e eles já têm invulnerabilidade nas suas habilidades, tá? Agora vamos falar de uma coisa muito interessante mesmo. Bora lá, estou com o uso aqui do Akuma. Por que eu estou pegando aqui o Akuma? O Akuma, em uma das habilidades dele aqui, na última passiva dele aqui, o que é que ele vai fazer aqui? Ó? Shungoku Satsu will remove target's invulnerability when hit. Então o que essa passiva aqui faz? Quando você fizer o uso da segunda habilidade aqui do Akuma, ele vai ignorar a invulnerabilidade do adversário. Isso é muito roubado. Isso na época que o Akuma tinha saído, então nem se fala, tá? Então se o adversário tiver lá com o iframe ativado e você ativar a segunda habilidade do Akuma aqui, com essa última passiva aqui já upada, ele vai simplesmente ignorar aquele escudo de iframe ali do oponente e vai matá-lo. Porém, se o adversário, né, estiver com esse daqui ativo, o Showtime junto à invulnerabilidade, né, o Showtime melhorado. Se ele tiver com o Showtime melhorado ativado, ele não vai conseguir tirar dano do oponente, né? Isso é muito interessante, saber dessa informação. Eu falei aqui do Akuma e eu lembro também aqui dela, da Gore Equal. A Gore Equal é a mesma coisa também. Na segunda habilidade dela, quando a gente vem aqui para a última passiva, aqui ó, Eliminates Invincibility. O que acontece? Vai eliminar também a invencibilidade, vai ignorar aquele iframe dali do cara, né? E eu esqueci de ler a segunda parte, né? Que é justamente o que eu tinha explicado agora há pouco. However, this effect will not work on targets that are immune to debuffs. Então, ele não vai funcionar contra alvos que estejam com defesa de buffs, né? Que a gente viu que é o caso ali do Via, beleza? Isso é muito importante, isso é uma vantagem muito grande no PVP, quando você tem o uso dessa habilidade e vem alguém com habilidade dessas que ultrapassam vulnerabilidade, você consegue se defender disso quando você for o True Showtime, né? Beleza? Agora vamos ver outra coisa importantíssima também. Bora lá, a gente já viu o que é os iframes, né? Aqui no jogo. A gente já viu que existe iframes que tem animação, iframes que não tem animação. A gente viu aqui no jogo que o iframe é chamado de Showtime e que tem dois tipos de Showtime, que é o Showtime normal, que só garante vulnerabilidade, e tem o Showtime Plus, ou melhorado, que ele garante invulnerabilidade e resistências a debuffs. E agora falta a gente ver na prática a diferença de tempo, tá? Os iframes aqui no jogo, eles possuem variações de tempo, tá? Eu vou mostrar aqui o uso da habilidade aqui do Shagaru. O
que é muito interessante. Ela tem uma duração bem alta de iframe, olha lá. Olha lá. 3 segundos de invulnerabilidade. Isso é muito positivo, principalmente porque a invulnerabilidade dele é maior do que a animação da skill, né? Então isso é muito bom. Olha lá, eu acho que são 2 segundos de animação, mais 1 segundo ainda de vulnerabilidade, totalizando 3. Isso é muito bom. Isso garante uma vantagem boa para ele no PVP, tá? Cada personagem, como eu já falei, né, possui um tempo de iframe diferente, então é bom você estudar os personagens, cronometrar ali quanto tempo vai ter aquele uso ali daquele personagem no PVP, para você poder se posicionar melhor e fazer uma estratégia melhor de combate ali no PVP. Tranquilo? Eu vou trazer aqui outro personagem também, só para a gente ter como exemplo a contagem de iframe. Só dando uma ressalva aqui sobre o Shagaro, que é um excelente personagem, tá? Na primeira habilidade dele, ele já não sofre dano, tá? Ele já é vulnerável. Só que ele tem o chip aqui do Showtime, que daí ele fica com o True Showtime, né? Ele não sofre dano algum, ele fica com o Showtime melhorado, né? E ele ainda tem 3 segundos de iframe. Por isso que esse personagem é grandíssimo no PVP. Eu gosto muito desse personagem. Depois que eu comecei a entender melhor ele, eu comecei a fazer um bom uso dele, tranquilo? Então bora lá aqui com o Dive Zero, bora fazer o uso aqui da primeira habilidade dele, ó, tem iframe ali, e a durabilidade desse iframe é 2 segundos, eu sei que é muito difícil de contar, a melhor maneira é estando com o relógio ao lado daqui do jogo e cronometrar, né, ficar da melhor maneira. Mas aqui com essa habilidade a gente consegue calcular pelo countdown de reload time para poder ser usada de novo. Olha aqui, ó, ela tem countdown de 5 segundos, né? E bora ver quantos segundos agora diminui. Acabou. Olha aí, ó. 2 segundos de iframe, beleza? Então o Zero tem 2 usos aqui dessa habilidade. Então tem 2 segundos 2 vezes, né? Isso é muito legal. Já essa arma aqui, a Turbo Cannon, que já apareceu várias vezes aqui no canal, a gente já viu que ela tem 2 segundos também, né? De iframe. E a Guided Laser aqui, ó, que é bem interessante. Ela possui um iframe ainda melhor do que o da Turbo Cannon, né? 3 segundos de iframes. E aí, você já sabia disso tudo? Conta aí pra mim, já sabia quais personagens teriam o maior tempo de iframe também? Isso é muito importante no PVP. Se puder trazer essas informações aí, eu agradeço. Eu vou tentar estar juntando aqui uma coletânea depois de tempos de iframes de personagens. Eu sei que isso vai demorar muito tempo aí, mas eu vou tentar trazer aos poucos, tá? Vou pensar primeiro nos personagens que são mais utilizados para o PVP, mais importantes, né? Os que ainda a gente encontra por ali, porque é importante a gente saber, tanto para a gente se precaver se a gente vai lutar contra, e se a gente está fazendo uso, para a gente saber usufruir, né? da melhor maneira. Então eu fico por aqui, agradeço muito sua participação até aqui, não se esqueça de deixar o like se possível, e se você ainda não é inscrito, dá essa considerada aí ao canal, a gente está na luta para chegar aos 100 membros, 100 inscritos quer dizer, né? Bora tentar chegar lá, com o apoio de vocês a gente consegue, em breve eu volto aqui com mais notícias, mais coisas sobre o mundo do X-Dive, beleza? Agradeço muito e valeu!